Eu ainda conheço muito fotógrafo, filmmaker que tem dificuldade para poder prospectar cliente no audiovisual. Fica dependendo muito de indicação e enfim, não entende como você precisa fazer venda ativa o tempo inteiro. Pra gente que é freelancer, pra gente que trabalha por conta, pra gente que é CEO de MEI, precisamos ir atrás do cliente. E é por isso que eu vou trazer esse papo para vocês de como você consegue fazer R$ 500 hoje com a sua fotografia, com o seu vídeo. Prazer, para quem não me conhece, se é sua primeira vez aqui, eu me chamo Cauê Paz, eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz, né? Autoexplicativo o nome, e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre prospecção ativa de clientes e mostrar quais alternativas você pode chegar no seu objetivo. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que eu testei em 3 cenários essa possibilidade de prospecção de vendas, tá? O primeiro cenário foi em cidade pequena, eu morava em Poá, no extremo leste de São Paulo, e depois morei em Suzano, que não é tão pequeno assim. E o terceiro mercado que eu apliquei foi tanto no centro de São Paulo quanto aqui no centro de Florianópolis, aonde eu moro. E é o seguinte, primeiro eu vou explicar um pouquinho do contexto, eu vou explicar o problema que eu cheguei e depois a solução dele com essa prospecção ativa de vendas que eu cheguei. O primeiro cenário foi que eu era TI, eu era técnico em informática, eu me considero um TI, mas assim, eu estava migrando para ser full-time programador, depois eu trabalhei um pouco com redes, manutenção de computadores, enfim. Eu era o faz-tudo da informática, por isso eu me considero um TI, por mais que eu atuei em diversas áreas divergentes. No início da carreira, aos 22 anos de idade, eu fui contratado, aos 23 na verdade, fui contratado por uma clínica cardiológica e eu era o helpdesk da clínica. Para quem não sabe, helpdesk é o faz tudo. É quando você liga quando o seu mouse parou de funcionar. Ai, Cauê, meu mouse parou de funcionar, vim aqui arrumar, a minha impressora não tá imprimindo, ou até mesmo, olha, Cauê, o switcher tá com problema e você precisa refazer o cabeamento inteiro da clínica para voltar a ter acesso à internet e o sistema do servidor está fornecendo dados para todos os cômodos desse espaço. Enfim, o faz tudo da clínica. Quando eu completei o tempo de experiência, que era um caos aquela clínica, e quando eu completei o tempo de experiência de 3 meses, estava tudo funcionando lindamente, os computadores estavam mais rápidos, não tinha um vírus na rede, o sinal de Wi-Fi, a senha do roteador, só tinha acesso poucas pessoas, eu coloquei, enfim, fiz diversas coisas, te envio em todas as máquinas para controlar a distância. Eles falaram, obrigado pela sua experiência, vamos te demitir, não precisamos mais de você. Eu convenci eles a me manter empregado, porém, ao invés de ser um funcionário que tinha que cumprir 48 horas semanais em regime CLT, eu abri um CNPJ, eles me contrataram como uma empresa prestadora de serviços e eu não precisava mais ir todos os dias. Eu ia 2 vezes por semana para ver se estava tudo certo, voltava para casa, chamava um Uber e controlava os computadores à distância, né? E só ia para lá em caso de emergência, né? Caso me ligassem. Isso me deu liberdade para conseguir mais clientes. Para eles era mais barato, porque se eu não me engano, meu salário era de R$ 2.000, então com os impostos para poder me registrar em carteira, eu custava uns 4.000 para a empresa. E aí, quando fechei CNPJ, eu cobrava 1.500 deles, que era mais barato e muito melhor, porque eles não pagavam os impostos de ter um funcionário. Em troca, eu não precisava gastar meu tempo inteiro lá, porque eu resolvia tudo para deixar lindamente funcionando. E eu preenchi meu tempo com mais clientes, que foi uma farmácia na cidade de Kemmel, um estúdio de tatuagem em Suzano e uma escola de curso técnico em Poá. Eu preenchi a minha agenda com mais clientes e cada cliente meu pagando entre 1.500 e R$ 2.500. Foi a época que eu aprendi a ganhar dinheiro e entendi que era possível ficar muito bem financeiramente empreendendo no meu próprio negócio. Quando eu me mudei para Florianópolis, 10 anos depois, né, 8 anos depois me mudei para Florianópolis, eu me vi num cenário que eu não sabia como me virar. Eu não tinha os mesmos contatos como fotógrafo que eu tinha em São Paulo, porque em São Paulo, como fotógrafo até hoje, pingam trabalhos no meu WhatsApp. E aí, quando eu mudei para Florianópolis, eu falei: eu não tenho contatos, não sei como ser chamados para freelancer como antes. Eu preciso fazer inversão de risco. O que eu pensei? Eu vou atender restaurantes. Eu tinha uma prática muito legal de fotografar comida, mas não necessariamente precisa ter uma experiência muito grande para poder fazer essa estratégia que eu vou passar para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com restaurantes pelo direct do Instagram. O meu Instagram já tinha um material interessante, já tinha um portfólio bem maneiro, e eu entrei em contato com esses restaurantes e falei o seguinte: olha, eu gostei muito da estética, gostaria de renovar meu portfólio de fotografia e eu gostaria que vocês estivessem no meu portfólio. Eu fotografo os pratos de vocês, entrego para vocês 3 fotografias e vocês não precisam me pagar nada por isso, tá? Só em troca de eu poder utilizar as imagens. O restaurante falava show de bola, pode vir aqui.
E, abre parênteses, esse restaurante não pode ser muito grande, tipo um Outback, e não pode ser muito pequeno, aquele restaurante que vende um X, vende um podrão ali na esquina. Ele precisa ser um intermediário onde ele se preocupa com a estética do material ao ponto de pagar alguém para fazer foto e vídeo, mas que ele não seja tão grande ao ponto de você ter que falar com o marketing para resolver isso. É aquele restaurante que ele não é pequeno, mas o dono ainda administra a página no Instagram. E aí o dono te respondendo no Instagram, você vai lá e vai ter contato direto com ele. Eu chego no restaurante, isso aconteceu diversas vezes, eu fotografo os pratos do cliente e no final eu falo, olha, agora eu gostaria que você escolhesse as 3 fotografias que eu vou te dar. Eu colocava o notebook na frente do cliente e ele escolhia as fotografias. Deixa eu diminuir um pouco, acho que a luz está muito forte aqui. E ele escolhia as 3 fotografias que eu ia presentear ele com esse material. Na hora que eu sentava ali para ele escolher as fotografias, obviamente ele escolhia mais que 3, porque eu mando muito bem no meu trabalho e você precisa ter consciência do que você vai fazer, se você sabe fazer esse material. Se você não sabe fazer esse material, estude antes de ir lá atender o cliente. Quando o cliente escolhia, cara, todas as vezes o cliente escolhe fotos extras. Não tem uma vez que ele não escolha foto extra. Ele sempre vai escolher foto extra. E quanto eu vendia no passado a foto extra? R$ 25 a unidade. Você pode vender mais caro. Porque os tempos agora são outros, né? Inflação, tudo mais, dólar mais alto, enfim, coisas. Mas na época eu vendia a R$ 25 a foto extra. E o mínimo era R$ 500 que eu saía de toda a locação, eu saía com R$ 500 no bolso, toda vez. Tem gente que só vive de inversão de risco, fazendo isso aqui, aqui e ali, porque é uma maneira de você aumentar o seu nome no mercado, as pessoas conhecerem seu nome na praça, você ficar conhecido. E entra a grande sacada, que é, sempre voltam atrás de você. Sempre voltam atrás de você. E é mais ou menos, pela minha experiência, de 30 a 60 dias o cliente volta atrás. E alguns clientes voltavam para eu poder fotografar o cardápio inteiro. E aí eu cobro de 2.500 até R$ 4.000, depende do material, da proporção, se eu vou contratar assistente, qual é a iluminação, qual é... Enfim, diversos fatores. Ou o cliente entrava em contato para fechar o modelo de recorrência, que é o modelo que eu trabalho hoje, que é, eu atendo o restaurante com um contrato mínimo de 6 meses, cobro mensal e a cada 15 dias eu vou lá na locação fazer material para esse cliente. Se vocês quiserem, posso trazer vídeo aqui no perfil explicando como que eu faço o meu modelo de recorrência, qual que é o trabalho de modelo de recorrência que eu faço, como que ele funciona e tudo, mas basicamente, eu preciso explicar para vocês que essa e outras dicas fazem parte do meu curso O Clique Perfeito. Para você que tem dificuldade para poder prospectar cliente, para você que tem dificuldade para montar um portfólio, para montar um orçamento, para criar o seu site para chegar até o cliente, considere entrar na lista de espera. O meu curso vai lançar dia 3 de junho e ele pode mudar a sua experiência profissional com a fotografia. E eu sei que você fica esperando a próxima lente para comprar, a próxima bateria, a próxima iluminação, a próxima, sabe? Qual é a última vez que você investiu em estudo? Hein? Qual a última vez que você investiu em estudo no seu material? Então, por isso, quero te convidar a fazer parte do Clique Perfeito, onde eu vou pegar na sua mão, te ensinar desde fotometria até prospectar o cliente, criar portfólio, você colocar o seu site no ar, como você mandar o orçamento para o seu cliente, como você prospectar o cliente. Cara, você vai prospectar o cliente comigo. Eu vou gravar a minha tela, eu chegando até os clientes e te mostrando o resultado na prática. Então, vem fazer parte. A lista de espera tá aparecendo o QR Code aqui, mas também ela tá aqui, ó, na descrição ou no primeiro comentário fixado nesse post. Vem fazer parte da lista de espera que no dia 3 de junho eu vou lançar meu curso, O Clique Perfeito. E, lembrando outra coisa, vamos falar aqui, ó, de técnicas de prospecção de cliente, tá? Além dessa técnica que eu utilizo inversão de risco para chegar até ele, existe uma máxima que eu sempre falo aqui no canal que é: conte para todo mundo com o que você trabalha. Você precisa deixar claro com o que você trabalha. As pessoas não têm bola de cristal. As pessoas não vão perguntar para você. Se você virar a pessoa falar, quando a pessoa pergunta, você falar, sou fotógrafo, ponto, você não vendeu seu peixe. Tenha um pitch em mente de como você vai falar de si mesmo. Porque até no momento que você está fazendo uma inversão de risco, você está ali conversando e o cliente está escolhendo foto no seu computador, você precisa estar falando sobre os serviços que o seu mercado tem. Enquanto o cliente está ali, ó, eu estou aqui com o notebook, né? O cliente está aqui com o notebook, escolhendo as fotografias e tudo mais, eu estou virando para ele falando o seguinte: olha só, além desse modelo de fotografar o seu cardápio, caso você precise, lembrando, não seja chato. Fale do material, mas não insista. Fale e ele vai saber, ele vai lembrar de você. Além desse modelo de fotografar o seu cardápio, você pode me contratar para fotografar o seu cardápio. Eu tenho um modelo de recorrência.
Eu vi seu Instagram, vi que não tem muitas fotografias profissionais e eu acho que eu posso te ajudar nisso. Eu cobro o valor X mensalmente e eu venho uma vez por mês, ou 2 vezes por mês no plano secundário, ou eu venho 2 vezes por mês, mas com diárias maiores, no último plano mais caro, e eu produzo material para você publicar o mês inteiro no seu Instagram. Olha que legal, você vai sanar esse problema de ficar pagando social media para gerar conteúdo, porque muitos social medias não fazem conteúdo, eles só administram sua página social. Eu vou sanar esse problema, vou criar o conteúdo para você, mensalmente eu estarei aqui, tá? E você vai pagar muito mais barato, porque uma diária minha de trabalho começa em 1.500 e pode custar até 4, 5, 6, 7 mil reais, dependendo da proporção que o cliente precisa. E quando ele me paga mensal, o meu menor pacote está custando 2 mil reais. Olha que interessante para ele. Ele pode contratar o pacote mínimo, uma vez por mês eu vou lá e gero 15, 20 reels de uma vez, ou 15, 20 fotografias para ele publicar esse carrossel no feed do Instagram dele. Olha que parceria maneira. Então, fica aí a dica, se você quiser me contratar, tá aí. Então, essa é uma maneira que eu faço prospecção de venda ativa, que é todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou. Lógico, quando me dão uma abertura para isso. Eu tô num coquetel, eu tô num aniversário, eu tô numa festa que me chamaram, eu tô numa inauguração de um espaço, eu vou lá fazer networking, conversar e explicar o que eu faço e como eu trabalho. Hoje eu tenho 127 mil seguidores no Instagram. Eu não fecho o cliente pelo Instagram, eu fecho pelo boca a boca. Eu ter seguidor no Instagram, ter um portfólio interessante no Instagram, ter uma criação de conteúdo maneira, é um plus. Mas isso não é o diferencial para o cliente. Ele não está se importando se eu tenho ou não seguidor. Ele quer saber se a dor dele vai ser solucionada. Qual é a dor do cliente? Ele tem um feed ruim, mas ele tem um produto muito bom. Como ele vai deixar o feed bom para mostrar que o produto dele é muito bom? E aí você que pode solucionar esse problema para o seu cliente. Sacou? Esse é um dos passos que você tem que fazer. Então você consegue, cara, eu garanto. Se você entrar em contato hoje com 10 estabelecimentos, se for pessoalmente é muito melhor. Cara, não vou negar, converte muito mais. Mas se você não pode, abre o Instagram, abre também o Google Maps, anda por uma rua aí da sua cidade. Se for cidade pequena é mais fácil ainda. Anda pelo Google Maps, olha os estabelecimentos e procura eles no Instagram. Eu vou falar para você que quanto mais legal o estabelecimento que tá com o Instagram ruim, mais chance de você vender. Porque o cara ele tem um produto muito bom e não sabe, talvez assim uns 3, 4, 5 social media já tentou vender para ele e ele não teve experiências legais, então seja paciente. Ofereça a inversão de risco para ele conhecer primeiro o seu trabalho sem precisar pagar nada e depois você pode conversar com ele sobre outro produto. Esse é um primeiro passo. Se vocês quiserem um vídeo muito interessante que eu falo como eu cheguei a fazer 15 mil reais por mês como filmmaker, tá aparecendo aqui, ó, desse lado aqui, tá? E se vocês quiserem também ver um vídeo onde eu explico qual é o rig que eu utilizo para poder ficar uma diária inteira gravando, tá aparecendo aqui. E aqui eu explico por que eu montei esse rig na minha Sony ZV-10 para deixar ela uma Sony ZV-10 de cinema. Fechou? Obrigado pela sua audiência, até a próxima, tamo junto.